E aí, galera, então voltamos aí à discussão, né, das questões de português, tá certo? Da prova para professor do estado de Rondônia, né, realizado pela Banca IBAD no ano 2016, tá bom? Como a gente já vimos a questão 1 e 2, né, recentemente, vamos agora para a questão 3, tá bom? Então, uma questão aí que é bem necessário, bem amplo para discussão, tá bom, gente? Ela é bastante abrangente, vários conteúdos, então precisará a gente estudar bastante e poder discutir bem ela, né? Porque tem muito a nos ensinar essa questão aí. Então, vamos lá. Sobre os elementos destacados do fragmento, a euforia de primeiro mundo falsificado cairá por terra e dará lugar a uma belíssima e genuína infelicidade. É correto afirmar. Então, letra A diz o seguinte: a palavra a nas duas ocorrências é preposição. Bom, gente? Então, vamos ver o seguinte aqui. Aonde nós encontramos a palavra a letra aqui A, certo? Então, nós encontramos ela aqui e encontramos ela aqui. Bom, então, temos A aqui, ó, a euforia, e A aqui, há uma belíssima e genuína infelicidade. Então, ele está dizendo que as duas são preposição. Então, vamos lá. Vamos aprender como diferenciar, certo? Entre o a artigo e o a preposição. Bom, gente? Então, revisando as características das classes nominais, quais são elas? Né? O substantivo, o pronome, numeral, adjetivo e o próprio artigo. A gente percebe que eles são variáveis, né? Em gênero, ou seja, masculino e feminino, em número, singular e plural. Bom, então, por exemplo, a terrorista. A gente pregou aqui o artigo A. Então, nós temos as terroristas, ou os terroristas, ou o terrorista. Bom, então, nós temos aí que eles oscilam, às vezes variam em gênero, tá certo? De A para O, e em número, tá bom? Ou seja, singular e plural. As, os, né? A e as, os e o. Então, gente, a preposição é uma classe invariável, tá bom? Então, isso aqui acontece com o artigo A, tá bom? Ele varia tanto em gênero quanto em número. Agora, a preposição não, ela é invariável, tá certo? Então, não possui variação quanto ao gênero ou ao número, tá bom? Então, por exemplo, as homenagens são a vocês, cartunistas. Já a homenagem é a você, cartunista. Então, gente, um macetezinho aqui bom, né, que talvez não sirva para todos os casos, mas que nos ajuda muito, é você poder substituir, tá certo? O a por para, tá certo? Pela preposição para. Se der certo, se ficar com sentido a frase, então você tem uma preposição a. Se não der certo, é que você tem um artigo a, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, as homenagens, tá bom? Não teria sentido falar para homenagens. Então, com certeza esse é um artigo e não uma preposição. Já quando eu digo as homenagens são para vocês, cartunistas. Então, esse a aqui, ó, ficou muito bem substituído por para, tá bom? Então, com certeza esse é uma preposição. A homenagem é para você, cartunista. Então, também permanece a substituição aqui do a pelo para, tá bom? Mas a principal diferença é essa variação que existe no artigo a, tá bom? Que varia em gênero e em número, mas a preposição a não, ela não varia em gênero e número, tá certo? Ela permanece inalterável, certo, gente? Então, feito isso, a gente volta aqui para a questão e vamos analisar a letra A. A letra A diz que a palavra a nas duas ocorrências é preposição. Então, gente, aqui, ó, a euforia de primeiro mundo, falsificado. Então, para a euforia, teria como eu substituir aqui e dar certo? Não, não ficaria legal, né? Para euforia de primeiro mundo falsificado, cairá por terra, né? Já essa outra eu consigo, ó, e dará lugar para uma belíssima e genuína infelicidade. Então, teria sentido substituir esse a aqui, ó, por para, mas o primeiro não. Tá certo? O primeiro realmente é um artigo. Então, nós temos a euforia, né, como substantivo. Então, com certeza,
só o segundo A é preposição, o primeiro não. Bom, então a letra A eu posso descartar. A letra B diz o seguinte, ó, o deslocamento de falsificado, tá aqui, para antes de euforia, com a devida modificação de gênero, não provocaria alteração de sentido. Então, gente, se eu pegasse aqui ó, a palavra falsificado e colocasse antes. Então, por exemplo, o falsificado de primeiro mundo, aí euforia cairá por terra e dará lugar a uma belíssima e genuína infelicidade. Então, se eu, na hora da prova, eu estivesse fazendo aqui realmente, então eu escreveria a frase de novo e veria que realmente não teria sentido, tá certo? Ficaria totalmente desconexo aqui, tá bom? Então, com certeza a letra B está equivocada, tá certo? Então, a letra C diz: belíssima é um adjetivo no grau superlativo, absoluto, analítico. Eita! Pegou a gente, né? Quando a gente fala aqui, ó, adjetivo no grau superlativo, absoluto, analítico. Ficamos completamente, né? Danado é isso, né? Afinal de contas, do que nós estamos falando, tá bom? Então, preparei aqui uma pequena discussãozinha sobre isso, tá bom? Então, o grau do adjetivo, gente. Então, primeira coisa, lembrar que o adjetivo, ele atribui uma característica, uma qualidade, tá bom? O sujeito, ao objeto, certo? Então, o adjetivo ele possui o grau, esse grau se refere à intensidade, tá certo? Do adjetivo, tá bom? Então, o grau pode ser comparativo ou superlativo, tá bom? Então, comparativo, ele pode ser comparativo de igualdade, comparativo de superioridade ou comparativo de inferioridade. Tá bom, gente? E o superlativo, tá bom? Só para justificar essa expressão, né? Superlativo significa exagero, tá certo? É uma expressão exagerada, tá bom? Aumenta alguma coisa. Então, o superlativo ele pode ser superlativo relativo ou superlativo absoluto, tá bom? Sendo que o relativo ele ainda pode ser relativo de inferioridade ou superioridade. O absoluto, ele tem a forma analítica, tá certo? É a forma extensa e tem a forma sintética, tá bom? Ou o superlativo absoluto sintético, que é a forma reduzida, tá bom? Vamos ver melhor isso aqui. Então, comparativo. Então, quando eu falo comparativo, eu estou falando de um ser em relação a outro. A famosa relação, né, que a gente vê aí muito nos cursinhos de 1 para 1, tá certo? Então vamos lá. Comparativo de igualdade. Esse exercício é tão difícil quanto aquele. Então, gente, quando se fala aqui de 1 para 1, ó, é que nós estamos nos referindo a dois exercícios, tá certo? Este exercício e aquele exercício. Bom? Então, aqui nós temos ó, tão difícil quanto aquele. Então, estou colocando igualdade, tão quanto, tá certo? Igualdade. Portanto, grau comparativo de igualdade. Agora, grau comparativo de superioridade. Este exercício é mais difícil que aquele, tá bom? Então, eu estou, mais uma vez, comparando dois exercícios, tá certo? Dizendo que um é superior ao outro, tá certo? Mais difícil. Né? Destacando aqui esse do, tá certo? Que tanto faz eu colocar ele ou não, tá bom? Então, eu posso dizer, este exercício é mais difícil do que aquele. A norma culta facilmente aceita, sem problema nenhum. Ou eu posso dizer, este exercício é mais difícil que aquele. Tá bom? Também fica correto. E o grau comparativo de inferioridade, gente. Este exercício é menos difícil do que aquele. Tá bom? Então, eu comparei dois, fazendo com que o primeiro, certo? Fique em uma posição inferior ao último. Ok? Então, uma atençãozinha aí, certo? Fiz ela girar aqui para a gente realmente prestar atenção, gente, que é o seguinte, ó. Tem aquela história de mais grande, a gente aprendeu que mais grande é errado, mas muito cuidado, gente, porque nem
nem tudo é o que parece, tá certo? Então vamos prestar atenção nessa frase aqui, ó. Esta sala é mais grande que arejada. Então, gente, usar mais grande, quando eu estivesse me referindo a dois seres, tá certo? Isso não teria sentido, tá bom? Mas aqui eu estou me referindo a um único ser, tá certo? Esta sala, e estou comparando aqui, ó, duas características dela: o tamanho e a forma de circulação de vento, tá certo? Então esta sala é mais grande do que arejada. Então aqui é possível, tá certo? Por quê? Porque eu estou me referindo a um único ser, a sala, tá certo? E o que estou comparando é duas características dela: a forma de circulação de vento, a arejada, e o tamanho dela ser grande, tá bom? Então ela é mais grande do que arejada, tá certo? Então, se você pegar aqui e substituir isso por maior, né, a gente aprendeu que o certo é usar maior, tá bom? Só que em alguns sentidos, tá certo? Nesse caso aqui não. Então, se você substituir, vamos ver se ficaria com sentido. Esta sala é maior do que a arejada. Então, não tem sentido nenhum falar isso, tá certo? Então, sim, só para a gente poder ver, né, essa aqui é uma forma analítica mais grande, tá certo? Para a gente poder entender o que é forma analítica, uma forma extensa, tá bom? E agora outro exemplo. Esta sala é maior do que a outra, tá bom? Então veja, nós estamos comparando agora, ó, dois entes diferentes, duas salas, tá certo? Então, uma sala em relação à outra. Então eu preciso usar aqui a forma sintética que diz que esta sala é maior do que a outra, tá bom? Lembrando que eu estou usando forma sintética ou forma analítica aqui apenas para denotar a forma que está sendo escrita as palavras, tá certo? Não estou entrando ali no superlativo analítico ou superlativo sintético, tá bom? Então vamos lá, gente. O superlativo, como a gente viu, tem o relativo e tem o absoluto. Então, superlativo, relativo. Então, nós vamos estar comparando, tá certo? Mais uma vez, um ser em relação a outro, tá bom? Um para um grupo, determinação aqui, tá bom? Então, um ser para um grupo, para outros, certo? O correto seria colocar para outros, tá bom? Então, vamos lá. Superlativo relativo de superioridade e superlativo relativo de inferioridade. Então, quando eu digo este exercício é mais difícil de todos, então veja, mais uma vez eu estou comparando aqui, gente, ó, esse exercício que é tá certo? Um exercício em particular com todos os outros exercícios. E estou dizendo que esse meu é superior, tá certo? A todos os outros. Bom, é mais difícil, é superior em dificuldade a todos os outros, tá bom? Então, nós temos aí um superlativo relativo de superioridade. Superlativo relativo de inferioridade. Se eu disser, este exercício é o menos difícil de todos. Mais uma vez, estou comparando um exercício com todos, certo? Estou dizendo que esse meu é inferior em termos de dificuldade a todos os outros. Tá bom, gente? Então, vamos ver aqui, ó, o superlativo absoluto, um ser em relação a si mesmo, tá certo? Então, relativo é um ser em relação a um grupo. Tá bom, gente? E o absoluto é ele em relação a ele mesmo. Ele é dono de si, absoluto. Tá bom? Então, superlativo absoluto analítico é uma forma extensa. Por exemplo, este exercício é muito difícil. Tá bom? Então, nós temos aí uma forma, um grau superlativo absoluto analítico. Já superlativo absoluto sintético é a forma reduzida. Ou seja, pegando essa mesma frase, né, e modificando aqui a forma de analítico para sintético. Este exercício é dificílimo. Bom, então, nós temos aqui um superlativo absoluto sintético. Bom, gente? Então, coloquei aí essa atenção de novo, para a gente realmente poder olhar bem, tá bom? Então, esse superlativo absoluto sintético, gente, vai nos trazer aqui, ó, muitas palavras novas, ou pelo menos formas de escrever elas diferentes, de pronunciar, tá certo? Por exemplo, muito amigo,
Então, isso é a forma analítica, forma extensa. E a forma sintética? Amicíssimo, tá bom? Muito doce, nós vamos ter docíssimo. Muito dócil, docílimo, docílimo, né? A pronúncia fica difícil aí. Docílimo. Muito humilde. Essa aqui eu confesso que foi uma das que eu nunca tinha ouvido falar, gente. Então, humílimo, certo? Humílimo. Muito magro. Eita, essa aqui também eu vi muito erro já. O pessoal fala magrérrimo, magérrimo, tanta coisa, né? Então, macérrimo, certo, gente? Macérrimo. É muito magro. E muito sábio, né? Sapientíssimo, certo? Confesso que esses dois aqui, né? Humílimo e macérrimo, eu nunca tinha ouvido falar, tá certo? Então, esses outros, né? O sapientíssimo, também já tenho ouvido falar, tá? É bastante conhecido, né? E bem fácil de relacionar aí com os Homo sapiens, tá certo? Nosso ancestral aí, segundo a teoria da evolução. Tá bom? Então, fica aí a dica, tá certo? Isso aí, para a gente poder voltar aqui para a discussão. Então, nessa letra C diz que belíssima é um adjetivo no grau superlativo absoluto analítico. Então, gente, nós já vimos que o superlativo absoluto analítico é uma forma extensa, tá bom? E belíssimo, tá certo? Belíssima está na forma sintética. Então, se eu tivesse escrito aqui grau superlativo absoluto sintético, estaria correto. Mas aqui é analítico, tá bom? Então, com certeza não, letra C, tá bom? Então vamos para a letra D. Belíssima e genuína concordam em gênero e número com o substantivo euforia, ao qual se refere. Então, voltar aqui para o texto, fica fácil a gente poder relacionar essa alternativa. Então, gente, diz o seguinte, ó, a euforia de primeiro mundo falsificado cairá por terra e dará lugar a uma belíssima e genuína infelicidade. Então, gente, nós estamos vendo que belíssima e genuína, tá bom? Esses dois adjetivos aqui não estão se relacionando com euforia, certo? Mas estão com infelicidade, tá bom? Então eles não se relacionam com, não se referem, tá certo, à euforia, mas à infelicidade, tá bom? Então, com certeza a letra D também não está correto. Só nos resta a letra E que diz a expressão cairá por terra pode ser substituída sem alteração de sentido por ruirá. Então, realmente, quando a gente sabemos que essa palavra aqui, tá certo? Realmente fica de acordo com cairá por terra, tá certo? São sinônimos, tá bom? Estamos falando da mesma coisa. Ruirá, uma coisa será destruída, irá cair por terra, né? Irá desmoronar. Então, eu posso dizer que ela ruirá, tá certo? Ou então, ela cairá por terra. Então, gente, com certeza a letra D é a nossa alternativa correta, tá bom? Então, foi bem extensa essa questão, né? Muita discussão, mas eu creio que nos deu para aproveitar bastante para aprender coisas novas, tá certo? Valeu, tenha uma boa noite e logo logo, né, vamos continuar resolvendo essas questões, tá bom? Até mais, fiquem com Deus.